Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre a microbiota normal do corpo humano. Então, ela é formada pelas bactérias boas, né? Que vão nos defender contra as bactérias patogênicas. Espero que vocês gostem, deixem seus comentários, ativem as notificações, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder iniciar a nossa aula. Bom, então aqui eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês, né, que as bactérias boas, elas estão presentes em todo o nosso corpo, desde a boca até o ânus e principalmente na nossa pele, tá? Bom, então a microbiota normal, ela é o conjunto de micro-organismos que vão estabelecer relações com o hospedeiro sem gerar doenças. E essa microbiota normal, ela está presente no nosso corpo desde o momento em que nós nascemos até a nossa morte. Essa microbiota, ela vai variar de acordo com alguns fatores, como a nossa idade, os estímulos hormonais, os hábitos alimentares, as condições ambientais, o pH do nosso corpo e a presença do oxigênio ali presente. Essa microbiota, ela pode se classificar em dois tipos. A residente, que é aquela formada por micro-organismos encontrados com alta frequência em determinado local de todos os indivíduos de uma mesma população. Então, por exemplo, a Staphylococcus epidermidis, que está presente na nossa pele. Mas existe também a microbiota transitória, que é aquela que está temporariamente em determinados locais dos indivíduos e que podem desaparecer dependendo, né, da idade, dependendo do hábito daquele indivíduo naquele momento. Bom, então eu vou falar para vocês de algumas regiões do nosso corpo, né, específicas, e algumas bactérias da microbiota normal que estão presentes ali. Então, a nossa pele, né, as bactérias, elas estão presentes em toda a extensão da nossa pele, mas essas bactérias boas, elas estarão mais concentradas nas áreas úmidas e quentes, como as axilas e o períneo. Então, as bactérias boas que estão ali são as do gênero Staphylococcus, Corynebacterium e Propionibacterium. Staphylococcus aureus, por exemplo, vai estar presente de 10 a 40%, está presente na vulva, nas fossas nasais. A Propionibacterium acnes, né, ela está associada à atividade secretora das glândulas sebáceas e está mais presente na adolescência, né? Na infância, as crianças geralmente não possuem essa bactéria. A nossa boca, né, a cavidade oral e as vias aéreas superiores, elas têm bactérias da microbiota normal. Na nossa boca, né, essas bactérias estão presentes para nos defender, nos prevenir contra a cárie dentária e doenças periodontais. O trato geniturinário, ele também tem as bactérias da microbiota normal, mas isso está muito associado ao pH, à idade e à secreção hormonal. Então, por exemplo, no primeiro mês de vida, no período entre a puberdade e a menopausa, né, os lactobacilos estarão presentes quando o pH for menor que 7, e Corynebacterium, Staphylococcus escherichia quando o pH for igual a 7. O fluxo urinário, ele pode remover mecanicamente algumas bactérias. Então, nessa região, pode ser que a microbiota seja transitória. No trato intestinal, né, o número de bactérias chega a ser 10 vezes maior do que o número de células do nosso corpo. E essa microbiota, ela vai se dividir em flora autóctone, que é a flora normal ou residente, e alóctone, que é a transitória. Então, em todo o nosso intestino, tanto delgado quanto grosso, existem bactérias da microbiota normal. Essas bactérias, elas podem, né, variar com uma idade, e existem estudos afirmando que aquelas crianças que são amamentadas com leite materno, né, os recém-nascidos, a microbiota normal dele é diferente daquelas crianças amamentadas com outro tipo de leite que não é o materno.
Então, naquelas crianças amamentadas com leite materno, elas teriam maior número de bactérias da microbiota normal e um menor número de bactérias que poderiam causar, então, a meningite no recém-nascido. Demonstrando, então, que a amamentação materna, ela estimula, né, a microbiota normal daquela criança. Bom, então algumas espécies de bactérias, né, no intestino, elas transformam o colesterol em coprostenol e aí ele será excretado nas fezes, diminuindo o nível de colesterol sanguíneo. A Escherichia coli, por exemplo, ajuda a produzir a vitamina K, que é uma vitamina importantíssima na coagulação sanguínea. As bactérias da microbiota normal intestinal, elas exercem um papel, né, um processo chamado antagonismo bacteriano. Esse processo, ele consiste, né, nessas bactérias da microbiota normal em nos defender das bactérias patogênicas da seguinte maneira. Então, como as bactérias da microbiota normal estão em maior quantidade, geralmente, elas competem com as bactérias ruins por espaço e nutrientes. Como as bactérias da microbiota normal estão em maior quantidade, geralmente elas vão eliminar as bactérias patogênicas por esse processo de competição. Então, dessa maneira, as bactérias da microbiota normal conseguem eliminar as bactérias patogênicas. Mas existem algumas doenças que podem estar relacionadas com as bactérias da microbiota normal. Então, por exemplo, quando essas bactérias, né, elas por algum motivo proliferam mais do que o normal, elas deixam de ser boas e passam, talvez, a causar alguma lesão ali naquele órgão. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele faz uso excessivo ou indiscriminado de antibióticos, essa medicação pode aumentar uma bactéria da microbiota normal, que é a Clostridium difficile. O excesso dessa bactéria, né, o número excessivo delas, faz com que as toxinas produzidas por elas também aumente. Consequentemente, essas toxinas vão causar necrose e ulceração na mucosa intestinal. Então, as bactérias da microbiota normal, elas podem deixar de ser boas em duas situações. Quando elas proliferam além da normalidade ou quando elas estão em um local diferente do seu habitual, tá? É o caso, por exemplo, né, das infecções urinárias causadas por Escherichia coli, porque essa bactéria é normal do ânus, né? Quando essa bactéria, então, é retirada do seu hábito e colocada em um local diferente, ela pode, nesse local, causar, então, algum dano ali, tá? Então, nessas duas situações, as bactérias da microbiota normal deixam de ser boas e passam a poder causar alguma lesão, alguma infecção naquele local. Então, a microbiota normal, né, geralmente ela causa, né, regularmente ela traz benefícios, né, então aumentam a resistência à colonização de bactérias patogênicas, faz a nossa defesa imunológica, ajuda na produção de vitaminas. Quando elas estão em excesso ou em locais inapropriados, elas podem deixar de ser boas e serem, então, nocivas para nós. Bom, existem aí no mercado os probióticos, né, que são micro-organismos vivos que estão em alguns produtos para equilibrar essa flora ou essa microbiota normal. Então, por exemplo, o leite fermentado, né, vendido aí, ele é um produto que tem aí micro-organismos que ajudam a regular essa microbiota intestinal. E tem também os pré-bióticos, né, que são ingredientes não digeríveis, que pode promover a seleção de bactérias benéficas, né? Tem aí os derivados de carboidratos do trigo, da cebola, do alho, tá? Então, são produtos, né, utilizados na nossa alimentação que ajudam, então, a regular, a manter essa microbiota normal funcionando perfeitamente. E tem os simbióticos, né, que são a junção aí dos probióticos e dos pré-bióticos.
Bom, pessoal, então a nossa aula de microbiota normal era essa que eu propus para vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até mais.